Olá, meu nome é Mirelle Pedrosa, eu sou graduanda em Agronomia pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a UniLab, localizada aqui no estado do Ceará. Vou apresentar o seguinte trabalho, que tem por título Influência de diferentes sombreamentos no crescimento inicial do rabanete, que é de autoria minha, Mirelle Germana Pedrosa, Samara Esther Lima Saraiva, Ana Kelly de Souza Julião e Luiz Gustavo Chaves da Silva. O rabanete, de nome científico Raphanus sativus, é uma planta que pertence à família Brassicaceae. É uma hortaliça de pequeno porte que possui uma raiz tuberosa, que é a sua parte comestível, inclusive, que é carnuda e de cor geralmente avermelhada, sendo que essa raiz ela pode estar variando o seu formato entre globular, ovoide ou alongado. É uma planta cujo ciclo ele é bem curto, sendo que a sua colheita ela pode ser realizada entre 20 e 30 dias após a semeadura. As condições edafoclimáticas, somado a fatores ambientais como luminosidade e disponibilidade hídrica, elas influenciam muito no ciclo dessa cultura. É uma cultura que tem por característica a pouca exigência em luz. E dessa forma, o uso de telas de sombreamento em áreas de cultivo dessa planta, ele reduz a incidência de luz, e o que torna as condições melhores, ideais para o seu desenvolvimento e crescimento. Diante do que foi exposto, esse trabalho ele tem por objetivo avaliar o crescimento inicial da cultura do rabanete sobre diferentes tipos de tela de sombreamento. Quanto aos materiais e métodos, o trabalho ele foi conduzido na unidade de produção de mudas auroras, na parte experimental da UPMA, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que é a UniLab. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados do DBC, sendo 4 tratamentos e 5 repetições. Os tratamentos foram tela vermelha, tela branca e tela preta, e também em pleno sol. O substrato utilizado foi o de areia e arisco na proporção 2:1, que foram colocados em vasos com capacidade de 11 litros, sendo colocadas 6 sementes, que foram semeadas a 1 centímetro de profundidade. A irrigação ela foi realizada manualmente, através de regador, nos horários mais frios, sempre ao final do dia, até a capacidade de campo, isso para evitar a evaporação dessa água. Depois dos 30 dias após a semeadura, foram analisadas as variáveis porcentagem de emergência, tempo médio de emergência, velocidade média de emergência e índice de velocidade de emergência. Foi feita a análise de variância ao nível de 1 e 5% de significância, com auxílio do software SysVar. Com relação aos resultados, na tabela 1, nós temos a síntese da análise de variância para as variáveis analisadas, PE, TME, VME e IVE, do rabanete em função dos diferentes sombreamentos. Verificou-se que a partir dessa análise houve uma influência significativa pelos tratamentos, sendo o nível de significância 1 e 5% pelo teste F. Seguindo no gráfico 1, que é sobre os efeitos do sombreamento sobre a porcentagem de emergência e o tempo médio de emergência, no gráfico 1A, nós temos que para a variável porcentagem de emergência, ao comparar os sombreamentos, a gente vê que o maior valor emergencial verificado foi no telado preto. E o menor valor identificado foi no pleno sol, com 18,75% de emergência. O que corrobora com os resultados obtidos por Rocha e colaboradores em 2015, que ao fazer um estudo com híbridos de tomateiro em campo aberto e ambiente protegido, com telas de sombreamento, ele atestou que a redução dessa intensidade de radiação, ela contribui para melhorar o desempenho dessa cultura, quando comparada ao pleno sol. Para a variável tempo médio de emergência, os resultados eles foram bem significativos, sendo que as melhores médias obtidas elas foram no ambiente de
telado preto 50% com 6,75 e telado vermelho com 6,44, sendo os dois estatisticamente iguais. Esses dados eles nos mostram que as telas de sombreamento preto e vermelha, né, houve uma melhor captação de luz para esse vegetal, o que consequentemente veio a melhorar sua eficiência na fotossíntese. Filgueiro 2012 ele fala que o sombreamento ocasionado por ambientes protegidos, nesse caso as telas de sombreamento, né, elas podem diminuir a temperatura interna, a evaporação e o consumo de água, o que vem a propiciar um ambiente mais favorável para essa cultura crescer. Por isso, tal resultado. Seguindo, no gráfico 2, nós temos o efeito do sombreamento sobre as outras variáveis analisadas, que é a velocidade média de emergência e o índice de velocidade de emergência. No gráfico 2C, velocidade média de emergência, o tratamento com telado preto ele apresentou valores superiores quando comparado aos outros tratamentos com tela, no caso a tela branca e a tela vermelha. E o pleno sol ele se expressou nesse ambiente, né, nesse tratamento, a gente teve um valor bem significativo, com 0,19, sendo que foi estatisticamente igual ao do telado preto. Na avaliação do índice de velocidade de emergência, no gráfico 2D, nós tivemos que a tela preta ela proporcionou, né, valores graficamente assim maiores, com 3,99 plantologia, e quando comparada aos outros tratamentos e também a pleno sol. E o pleno sol, para essa variável, né, foi o que obteve os resultados mais inferiores, com só 0,74 plantologia. Tais e Zeiger 2017, eles falam que a temperatura ela afeta a velocidade das reações químicas e o desenvolvimento normal das plantas. Nesse caso, a gente tem que o telado preto, para essa variável, né, ele proporcionou um melhor resultado, um melhor ambiente para o cultivo nessa fase inicial do rabanete. Como conclusão, nós temos que, em condições de sombreamento, os maiores crescimentos iniciais do rabanete eles foram obtidos no tratamento com telado preto 50%. Por fim, deixo aqui expresso os meus agradecimentos à Unidade de Produção de Mudas Auroras, na pessoa do professor Luiz Gustavo, que nos ajudou durante toda a montagem e condução desse experimento na nossa universidade, na Unilab. E é isso. E essas foram as referências utilizadas para a elaboração dessa apresentação. Muito obrigada pela atenção.